Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, igreja. Aqui, pastor Aleluia, como os irmãos já conhecem. Irmãos, eu quero contar uma revelação que o Senhor me deu, uma visão em sonho, onde Ele me revelou, mais uma vez, o pastor Lorival de Almeida, da igreja Pentecostal Deus é Amor. Irmãos, nesta revelação que o Senhor me dava, eu via o nosso irmão Lorival de Almeida desse tamanhinho, assim, pequenininho, assim, o tamanho de uma criança, vamos imaginar assim, o tamanho de uma criança, assim, de uns 8, 9 anos de idade, assim, talvez 1 metro de altura. E ele vinha capengando, ele não andava direito, aquela criança não andava direito, o Senhor me dizia que era ele. Prestem atenção, irmãos, prestem atenção. Eu olhava para aquela criança e era ele. E ele vinha protegido por um povo que vinha atrás dele, protegendo aquela criança. E ele vinha capengando, ele não tinha umas pernas legal, vamos dizer assim. E ele vinha capengando ali. E, inclusive, ele, na revelação que Deus me dava, naquela visão, ele era ignorante, ele empurrava as pessoas que estavam em volta dele, e ele saía e depois ele começava a falar. Ele começava a falar, mas eu não entendia muito bem o que é que ele estava falando, porque a fala também não era legal. E aí eu dizia, olhava assim, mas o que é isso? Que eu não estava entendendo, na própria visão, na revelação que o Senhor me dava, eu não estava entendendo. O que é isso? Eu sabia que era o pastor Lorival de Almeida, mas era uma miniatura, vamos dizer assim, era uma miniatura dele. E aí eu não estava entendendo. E eu falava, olhando para ele, para aquele ser que estava, aquela criança era doente, e eu sabia que era ele, e no entanto ele não estava no seu tamanho normal, era uma criança doente, debilitada, que falava e eu não entendia também. E eu dizia, mas o que é isso? E eu sabendo que era ele, mas não na sua forma original. Prestem atenção, irmãos. E eu perguntava, eu dizia, mas o que é isso? Aí o Senhor falava comigo na visão. Ele dizia, sou eu diminuo as pessoas, não só no sentido, ele usou uma palavra, como se, não, eu não só diminuo as pessoas no sentido moral, no sentido espiritual, eu não só abato elas, que ele estava usando essa expressão, mas ele usou a palavra diminuir. Eu não só diminuo elas nesse sentido espiritual, no sentido moral, como eu também diminuo as pessoas no seu sentido físico. Deus falava para mim. Eu diminuo ele, não só no sentido moral, espiritual, mas eu diminuo também no sentido físico. E aquela visão passava. E aí eu entendi que o Senhor estava dizendo que era ele quem estava abatendo a soberba do pastor Lorival de Almeida. E que ele não só o abatia, né, no sentido de tirar ele do altar, de tirar ele daquela soberba que ele vivia, né, do poderio que ele vivia, mas o Senhor dizia que também o fazia definhar, que o também diminuiria. E eu entendi depois dessa visão, irmãos, dessa revelação que Deus me dava em sonho, eu entendi que o Senhor estava dizendo que ele definharia. Definhar mesmo, definhar aquela pessoa que vai ficando atrofiada, que vai diminuindo. Entende, irmãos? Foi isso que o Senhor passou para mim nesta visão. Ele estava dizendo, eu não só o abato, eu não só tiro dele a soberba e o humilho, não é?
no sentido moral, no sentido espiritual, não só humilho, o abato, como também no sentido físico, eu estou fazendo com que ele diminua, ou com que ele seja definhar, atrofiar, encolher. Irmãos, em suma, o Senhor está de fato pesando a mão sobre o nosso irmão Lorival de Almeida. Não, essa é mais uma revelação que o Senhor me dá e não tem como eu mudar isso. Eu não posso mudar, não tem como eu tentar, e nem posso acrescentar nada do que ele me mostrou. Ele me mostrou ele mesmo, pastor Lorival, pequeno, como se fosse uma criança debilitada, que não falava direito, que não andava direito, estava se encostando nas pessoas, tinha umas pernas bamba, né? Falava e eu não entendia, e eu não estava entendendo o contexto de toda aquela visão, e o Senhor me disse, eu não só o diminuo no sentido de tirá-lo do altar da soberba, da exaltação, mas eu o diminuo fisicamente. Eu o faço definhar, atrofiar-se. Então o Senhor está me dizendo que a situação dele é de ir de mal a pior, de mal a pior, ao ponto de ele chegar a ser a uma circunstância, um estágio de definhamento, de atrofiamento. É isso que o Senhor me passou. Nada mais do que isso. Oremos pelo pastor Lorival, porque é a mão do Senhor que está sobre ele. A mão do Senhor está sobre ele. E pelo que eu via, ele ainda continuava naquela ânsia de ser o que não mais é. Ele empurrava as pessoas, mesmo aquela criança debilitada, aquele menino debilitado, doente, que Deus me mostrava na visão, empurrava as pessoas para saírem da frente dele, mostrando que ainda não houve a mudança que o Senhor quer. Ainda não houve o arrependimento que o Senhor quer. Ainda não houve a transformação, a conversão que o Senhor quer. Então o Senhor me dizia, eu não só diminuo ele de uma forma a tirá-lo do seu alto, da sua exaltação, da sua soberba, mas eu também diminuo ele fisicamente, eu o exponho à humilhação física, a ponto de fazê-lo atrofiar e diminuir o seu tamanho mesmo. Irmãos, é algo doloroso o que eu entendi dessa visão. É doloroso e não vejo uma outra saída. Deus pode mudar todos os planos, né? Deus pode fazer, porque ele fez com o rei Ezequias, né? O rei Ezequias estava indo à morte quando o profeta Isaías entrou lá e disse para ele, prepara a tua casa, né? Porque a cama que tu deitaste, tu não vai se levantar mais dela. E ele chorou, ele se humilhou ali, virou o rosto para a parede. Tamanha era a sua debilitação, e ele virou apenas o rosto para a parede e chorou amargamente. E o Senhor teve misericórdia, e o Senhor mandou que o profeta voltasse antes mesmo de sair do palácio. Volta lá porque ele já se humilhou, e deu mais 15 anos para ele, não é? Deus pode mudar, mas não é o caso que a gente vê no caso do pastor Lorival. Que o Senhor tenha misericórdia, e que ele se humilhe, e que ele reconheça que o Senhor o está abatendo. É o Senhor que está abatendo-o, né? Tirando-o do alto da sua soberba, do seu pedestal, da sua exaltação, não só no sentido
do seu poder espiritual, da sua exaltação moral, mas o Senhor também o está abatendo fisicamente, ou diminuindo, ou atrofiando. É isso que o Senhor está fazendo. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, oremos, porque, irmão, dura coisa é cair na mão do Senhor. Dura coisa é alguém cair na mão do Senhor. E o que eu tenho visto é que a coisa não está boa para ele. Olhai para a Mulher de Jó, por Pastor Francisco Aleluia. Adquira já o seu exemplar clicando no link na descrição desse vídeo. Não deixe mais essa oportunidade passar.